Olá, eu sou a Silvia Araújo do Instituto Três Pilares. E eu quero agora te apresentar os modelos mentais financeiros para te criar riqueza, para criar mais resultados para a sua vida. E no final nós vamos fazer uma atividade prática para você ver, sentir na pele e usufruir dos resultados na sua vida. Vamos lá? Olá, eu sou a Silvia Araújo do Instituto Três Pilares e eu quero te parabenizar por você estar aqui e te agradecer também porque é uma oportunidade de compartilhar um conhecimento que eu tenho muita honra. Eu tenho honra e posso me gabar desse conhecimento, porque ele não foi feito por mim, foi feito por grandes autoridades que criam conhecimentos que geram verdadeiras transformações na nossa vida. Então, parabéns, você com certeza faz parte de um grupo seleto de pessoas que querem um próximo nível. E o que você sabe te trouxe até aqui, mas se você quer ir para um próximo nível, então é aprendendo coisas novas que você vai criar novas possibilidades. E eu quero agora te apresentar os modelos mentais financeiros para te criar riqueza, para criar mais resultados para a sua vida. E no final nós vamos fazer uma atividade prática para você ver, sentir na pele e usufruir dos resultados na sua vida. Vamos lá? Antes de apresentar para você o conteúdo e a gente fazer a nossa prática, eu quero te falar sobre essa meia cebola e esse bebê que está aqui. Você vai entender como que essa meia cebola e esse bebê tem tudo a ver com esse nosso encontro aqui, eu e você. Eu sou mineira, eu nasci no sertão de Minas Gerais, num pequeno vilarejo. Meu pai, ele era um lavrador e minha mãe, dona de casa. Se cuidar de um filho não é nada fácil, imagina de 13, sem quase nada de recurso. Minha mãe tirava a água do poço, meu pai literalmente tirava nosso sustento da terra. Pois é, nós somos 5 irmãos, eu tenho 5 irmãos e 7 irmãs. É a casa das 8 mulheres. Pois é. Em casa, meu pai e minha mãe fizeram de tudo para dar dignidade para nós, para dar alimentação, para dar amor, para dar disciplina. Agora, dinheiro era algo realmente escasso. Livros também. Tanto que em casa não tinha livro, então eu lia a Bíblia. E por ler a Bíblia, minha mãe acabou me incentivando a participar da comunidade. E então eu comecei a me envolver na igreja católica e virar uma catequista, ensinar crianças. Então aqui está um grupo. E um dia, um menino, o Valdomiro, ele escreveu cachorro com X. E eu fui lá e fiz o que meus professores tinham ensinado. Fui lá, coloquei um X no cachorro dele, em vermelho, e coloquei o CH. Ele, na hora, entrou em pânico. Ele começou a falar, foi minha mãe que fez, por que você fez isso? Naquela hora, eu percebi a importância de aprender sobre a mente humana, sobre pessoas. Então, eu tive acesso ao livro O Poder Infinito da Mente, do padre Lauro Trevisan. E eu comecei a estudar aquele livro e praticar. Eu tinha muitas questões na minha vida para resolver. E aquele livro começou a me ajudar a várias coisas. Eu comecei a sonhar. E o primeiro sonho, o primeiro projeto foi conseguir dinheiro para a igreja, porque as gorjetas, o que o pessoal dava na hora da missa era pouco. Então, a gente fez um grande evento, a gente imaginou uma bicicleta grande, e aí conseguimos uma pessoa que na época foi considerada meio louca, né? Porque para fazer uma bicicleta para um adolescente andar, eu fiquei treinando andar nessa bicicleta, e comunicamos o vilarejo inteiro que íamos fazer um evento. Só que assim nós atraímos pessoas que pagaram para ver o evento e a gente conseguiu comprar microfone, banco, várias coisas para a igreja. E então eu comecei a sonhar em ter uma vida melhor. E o sonho de muita gente daquele vilarejo era ir para São Paulo para ter uma vida melhor, isso em 94. E assim eu comecei a sonhar. Em 94, enfim, quando eu fiz 18 anos, eu falei, poxa, agora eu vou conseguir ir para São Paulo. E eu cheguei em São Paulo. Mas quando eu cheguei aqui, eu dividia um quarto e cozinha com mais 5 pessoas. Trabalho não era tão fácil de conseguir. Eu precisava estudar e pagar minhas contas. E um dia eu estava indo para aula. E quando eu abri a minha geladeira,
tinha meia cebola roxa, era isso que tinha. Naquela hora eu fiquei tão triste, tão chateada, parecia que estava tudo acabado comigo, inclusive os meus sonhos, ou o poder infinitamente, e eu fui chorando para a escola. Quando eu cheguei lá, era aula de português, e a professora escreveu no quadro: quem fala menos tem menos inteligência. O não você já tem. O não muda nada na sua vida. O sim é que muda. E ela ainda lembra do exemplo, ela disse: se um rapaz chegar para uma moça e falar quer casar comigo, e ele disser não, ele continua solteiro. A vida dele e dela muda se ouvir um sim. Então, aquela esperança, aquela alegria voltou a me dar uma certeza de que eu poderia transformar a minha vida. E no dia seguinte eu fui a pé procurar emprego, consegui um trabalho e eu estava decidida a estudar, a realizar o meu propósito que eu tinha vindo fazer em São Paulo. Então eu consegui bolsas para estudar em universidades. Em São Paulo, a Universidade Mackenzie é considerada uma ótima faculdade. A Fundação Getúlio Vargas, com MBAs internos, eu consegui me tornar uma executiva, uma grande multinacional na Siemens. E comecei a dar aulas na faculdade, aula na pós-graduação. Eu tinha chegado num lugar que muitas pessoas chamam do topo. Eu tinha um cartão que abria muitas portas, muitos amigos, né? Muitos amigos do cargo. E então eu fui começando a ficar infeliz, insatisfeita. E aos 34 anos parecia que tudo que eu tinha feito não fazia sentido para mim. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei obesa. É verdade, eu lutava com obesidade desde a infância. Vivia emagrecendo, fazendo dietas, mas aqui eu tinha chegado naquela questão onde eu não dava mais conta de mim. Eu estava com 82 quilos, para você ter ideia, eu tenho 1,54 m, e eu me arrastava, eu estava totalmente infeliz. Até que um dia eu estava dando aula e uma pessoa falou que queria a minha cabeça, porque o corpo estava uma bomba, prestes a explodir. Eu senti tanta vergonha. Depois teve outros episódios que me fez sentir muita vergonha, muita culpa. Mas enfim, eu busquei desenvolvimento, mais conhecimento. E foi quando eu entrei, conheci o Robert Dilts, que eu estudei com ele, estudei com vários outros profissionais da programação neurolinguística e comecei a ver que realmente os padrões mentais envolvem a nossa vida. Conheci o Richard Moss, que trabalha com o poder do agora. É agora que é o melhor momento para você fazer o que é importante. E comecei a estudar finanças comportamentais. Eu já era especialista em números e em finanças. Mas eu não dava conta de cuidar do meu próprio corpo e nem do meu dinheiro. O que acontecia então? Era um mecanismo mental. E foi então que eu descobri nas finanças comportamentais como resolver a minha obesidade. Porque o professor, nas aulas de finanças comportamentais, falava: por que tem alguém que ganha R$1.000 e consegue guardar dinheiro e até ter a casa própria? E por que tem pessoas que se ganhar 2, gasta 2, se ganhar 10, gasta 10? Por que tem pessoas que não conseguem se divertir? Elas trabalham, fazem dinheiro, mas elas não conseguem se divertir. Por que tem pessoas que até sabem fazer dinheiro, mas são mão abertas, as pessoas abusam delas? Por que tem pessoas que são ótimas em uma série de coisas, mas não sabem cuidar do próprio dinheiro? E ele dava muito exemplo das pessoas obesas, né? A pessoa deixa de ficar rico muitas vezes porque pensa: é só um pouquinho, não vou investir. E o que a pessoa que está ficando gorda, que está ficando obesa faz? É só um pouquinho, eu vou consumir, não é? Então também não vou consumir. Ou às vezes é tanto em abundância, tanto dinheiro em abundância, o que eu vou fazer? Consumir também. E às vezes é tanta comida em abundância, eu estou pagando, o que eu vou fazer? Usufruir de tudo também. Então percebe que esses são mecanismos da mente? A boa notícia é que eu comecei a unir os conhecimentos das finanças tradicionais, dos cálculos, com o relacionamento com o dinheiro. E aí a minha vida se transformou. Aquela mulher infeliz, obesa, conseguiu enfim a liberdade. E eu estava muito feliz porque eu tinha conseguido emagrecer, eu estava bem, eu comecei a fazer trabalho voluntário, comecei a frequentar em asilos, fui até fazer curso de palhaça. Só que quando eu chegava no asilo, o que eu ouvia das pessoas era arrependimento de não ter cuidado do dinheiro. A grande maioria tinha tido uma vida com muitas oportunidades financeiras, mas não tinham feito nada daquilo.
Eu comecei a entrar em contato com índios e descobri que o índio também tem uma maneira, um pensamento de viver a sua própria prosperidade. E então, um dia eu estava magra já, estava no mar, nessa foto que você está vendo aí, encontrei um peixinho. E quando eu vi aquele peixinho, eu realmente me emocionei. É como uma história de um menino que um dia passou na praia e viu uma estrelinha e perguntaram para ele: mas você vai devolver essa estrelinha para o mar? Ela vai morrer de todo jeito. E ele respondeu: pelo menos para essa estrelinha eu fiz a diferença. E naquele dia, para aquele peixinho, eu fiz a diferença. E eu quero que agora para você, essa aula, essa palestra, faça a diferença. Porque se fizer a diferença para você, eu já alcancei o meu objetivo. Lembra daquele bebê na foto? Pois é, aqui quando eu estava obesa, eu estava com a barriga maior do que depois com a gravidez. Depois dos 40 anos, magra, eu tive o privilégio de receber a Rafaela, a minha filha. E foi graças a Rafaela que quando eu estava grávida, eu ouvia muitas pessoas falarem do que iam fazer para os seus filhos. E foi então que eu decidi ensinar finanças comportamentais também para pessoas físicas, também para você. Porque antes eu ensinava isso nas escolas. Quando eu decidi estudar finanças comportamentais, eu deixei a minha vida de executiva e abri minha empresa de treinamentos para empresários. Mas agora você também tem a oportunidade de aprender finanças comportamentais graças a uma meia cebola que um dia me fez lembrar que tinha um poder dentro de mim, que eu podia transformar a minha realidade. E a Rafaela, que veio me mostrar que se eu ensinar finanças comportamentais para os pais e para as crianças, nós vamos construir um mundo muito melhor. Só que agora, já, não no futuro. Eu quero apresentar a você o Bob Proctor. Bob Proctor é um dos meus mestres. Talvez você já tenha ouvido falar dele, ou talvez tenha até estudado algumas coisas dele. Ele tem um material muito bacana chamado As 11 Vencidas. Ele fez muito sucesso no livro O Segredo, no filme The Secret, né, O Segredo. Mas o fato é que o Bob Proctor é um grande estudioso da criação de riqueza, da espiritualidade, de como os nossos modelos mentais influenciam os nossos resultados. Então eu quero te mostrar agora um modelo de como funciona os nossos paradigmas. Esse é um desenho que o Bob Proctor compartilha em seus cursos, compartilha em seus treinamentos. Imagina que esse círculo grande é a mente. E a mente ela está dividida na mente consciente, que é essa que está aqui enquanto você conversa comigo, você está me ouvindo, você está me vendo. E tem a mente inconsciente, que é o que você está sentindo quando você está ouvindo isso. Talvez tenha diálogos internos aí, será que isso faz sentido? Talvez alguma coisa movimente você. O fato é, a mente consciente é aonde mais nos ensinaram. E a mente inconsciente foi aonde a gente mais aprendeu. Pode ser que tenham nos ensinado muito pela mente consciente, mas nós aprendemos mesmo na mente inconsciente. É aqui que ficam os nossos padrões. E aqui é o corpo. O corpo é que sente, é que vibra, é que gera os resultados. Então o Bob Proctor, ele usa esse modelo para dizer que aqui é o ser inteiro. Os resultados está aqui no sentimento, de como nós vibramos. E a vibração, ela acontece, a vibração que cria a atração, foi a vibração minha, a vibração sua, que nos atraiu aqui para essa aula hoje. Ela é comandada pelos paradigmas, pelo que aprendemos no inconsciente. O Bob Proctor tem uma frase que quando eu ouvi dele me movimentou demais. Ele diz o seguinte: nós somos frutos da programação de outras pessoas. Se você quer ser você mesmo, então vamos transformar os nossos paradigmas. Agora, imagina só, como que nós aprendemos finanças? Como que nós aprendemos sobre o dinheiro? No consciente nós aprendemos muito conhecimento, um monte de livros, um monte de coisas. Mas quem foi que nos ensinou aqui no nível inconsciente a nos relacionar com o dinheiro? Quem foi que nos ensinou a sentir, a ter as sensações sobre o dinheiro? Pais, professores, experiências que vivemos?
Será que eles eram os melhores modelos? Ou será que mesmo eles sendo ótimos modelos, nós nos sentimos, nós nos emocionamos com o que eles queriam nos ensinar ou com a forma que nós aprendemos? Nós aprendemos pelaquilo que vemos, usamos os nossos canais sensoriais. A imagem que vemos, eu não sei o que você viu na sua infância sobre dinheiro. Aquilo que ouvimos, o tom do que ouvimos, aquilo que processamos, a história que contamos para nós, isso fica impregnado no nosso corpo e na nossa vibração. Acontece que quando somos crianças, nós não temos a parte consciente para questionar, para fazer perguntas, para dizer não é bem assim, espera aí que eu vou checar. Nós só temos essa parte e tudo que entra aqui vai direto para as nossas emoções. Vai direto e cria os nossos modelos de relacionamento com o dinheiro. Portanto, os modelos mentais da relação com o dinheiro foram criados totalmente na infância. A boa notícia é que eles podem ser transformados a qualquer momento, na hora que desejarmos. O Osíris, ele é um senhor, dono da Embraer. Eu tive a honra de estar cara a cara com ele, olho a olho, e ouvir da boca dele uma das frases que tem me motivado, tem me incentivado na minha vida e eu quero compartilhar com você. Eu sempre me senti grandioso, por isso fiz tudo o que estava em minhas mãos e hoje temos a maior empresa de aviões. Você imagina que Osíris nasceu rico, que nasceu assim, cheio de dinheiro, capaz de criar a Embraer? Não, ele passou por muitos obstáculos. Agora, a diferença que fez a diferença para ele, que está fazendo a diferença na minha vida, e que eu quero que agora faça a diferença para você, é se sentir grandioso. Se sentir, vai fazer você vibrar uma realidade imaginada que vai te levar, através das suas ações, até lá. Vamos seguir adiante. O Tim Harv Eker, ele é famoso no mundo inteiro pelo livro O Segredo da Mente Milionária. Ele tem uma explicação que eu gosto muito também. E ele diz que você olha os frutos. O fruto é o seu resultado. É só o resultado. Quando você olha o resultado, que é o fruto, ele tem a ver com a raiz. E a raiz é o pensamento. Então, se você olhar para uma árvore, os pensamentos, o que está no inconsciente, aquilo que não está sendo visto, que não está sendo percebido, é que está formando a árvore que gera o fruto. É o seu pensamento, é o seu sentimento que está gerando as suas ações que estão te levando aos resultados. O Bob Proctor, ele fala: o aprendizado acontece quando observamos o resultado. E o que faz mudar o paradigma são as ações. Ações baseadas naquilo que você sente para criar de novo para a sua vida. E o Tim Harv Eker fala: olha para a raiz. Mude a raiz e você vai mudar a árvore e, consequentemente, o fruto, que é o resultado. É fácil você saber se o seu modelo mental está adequado a você. Se você está vivendo a vida que você quer financeira, maravilha, você está totalmente alinhado, consciente com o inconsciente, com o seu corpo. O fruto, a árvore e a raiz. Agora, se você ainda não tem o resultado que você quer, é porque tem paradigmas. Senão, você já teria realizado. Você já teria realizado. Se você ainda não realizou, tem padrões mentais para transformar. E vamos transformar, não é mesmo? Aqui eu quero te apresentar a estrutura subjetiva da mente, que é estudada pela programação neurolinguística, é também estudada pela neurociência e que o Harvey fala com muita maestria também no seu trabalho No Segredo da Mente Milionária. Imagina a estrutura da mente subjetiva, dessa mente inconsciente. Tudo começa com um pensamento. É como se criássemos um programa, um software que determina o nosso comportamento. O pensamento, ele gera emoções.
As emoções geram sentimento. O sentimento vai ativar campos neurais, vai ativar as sinapses do cérebro, vai ativar as substâncias químicas. E então você vai estar preparado ou para ter uma química de bem-estar ou para uma química de ansiedade, de adrenalina, uma química que vai te movimentar ou que vai te impedir, que vai te paralisar, que vai fazer você fugir ou que vai fazer você avançar. Agora, as atitudes, elas estão presentes de acordo com essas substâncias químicas geradas, com as nossas ações. E essas ações, elas podem gerar engramas. Engramas são situações que você viveu no passado e que faz você distorcer os pensamentos. Quer ver um exemplo? Se eu falar para você, Ema, o nome da clara do ovo é... Possivelmente você pensou em gema, mesmo eu falando que o nome da clara do ovo é. Mesmo eu te dando a resposta, você tendeu a pensar em gema. E às vezes a gente vive na nossa infância situações que nos fazem distorcer a realidade e viver uma realidade fora daquela que realmente desejamos e queremos. Então, essas atitudes, elas estão vinculadas a esses engramas, a nossa conduta, a nossa disciplina, o nosso sonhar, o nosso sentir. E essas atitudes, elas vão gerar também bem-estar, se você está fazendo algo que você sabe que apesar do desconforto está te levando em direção ao seu objetivo, ou elas vão te gerar conflitos, quando o que você está pensando, o Bob fala, você está pensando X, mas lá no seu inconsciente está Y. X e Y gera conflito. E é por isso que acontece muitas vezes o processo de autossabotagem. Conscientemente a pessoa decide com você, ela quer mesmo fazer, ela está afim, e daqui a pouco ela tem comportamentos, chega atrasada, esquece, faz uma série de coisas, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E aí a gente descobre que o que nós estamos aqui querendo consciente, temos conflitos para resolver. Tem conflito para ser resolvido. E tudo bem, podemos dançar com os nossos conflitos em nome da nossa prosperidade, em nome da nossa felicidade, da nossa alegria. Que bom que tem solução, não é mesmo? Para resumir essa parte, programação conduz a pensamentos. Como fomos programados? Não sabemos. O que ouvimos, o que vivemos, gerou um programa. E é esse programa que está criando pensamentos. Esses pensamentos estão nos fazendo ter sentimentos. Então, às vezes a pessoa ela pensa que riqueza é uma coisa maravilhosa, mas na hora que vê alguém muito rico, sente raiva, sente injustiça, sente diferente, né? Então, pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem às ações. Ações conduzem a resultados. Portanto, olha para os seus resultados e para os seus sentimentos que você vai descobrir qual é o seu real pensamento. Porque tem aquele pensamento que a gente fala que a gente está pensando e tem aquele verdadeiro que revela no nosso corpo, nas nossas emoções, nas nossas ações e especialmente nos nossos resultados. Eu quero te apresentar o Daniel Kahneman. Ele é ganhador do Prêmio Nobel, ele é uma das maiores autoridades quando o assunto é finanças comportamentais, quando o assunto é investimentos e relacionamento com o dinheiro. Eu gosto muito dessa frase dele. Há uma limitação desconcertante de nossa mente, nossa confiança excessiva no que acreditamos saber e nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira extensão da nossa ignorância e a incerteza do mundo em que vivemos. O Daniel Kahneman, ele estudou e provou cientificamente que a maioria das nossas decisões, inclusive as decisões de investimentos, elas são emocionais. Eu quero te apresentar aqui alguns vieses que o Daniel Kahneman brilhantemente compartilha com o mundo e agora também com você. Você já conheceu aquelas pessoas que têm autoconfiança exagerada, que acha que não vai acontecer nada com ele, que vai dar tudo certo e faz aqueles projetos? Isso tem a ver com um viés emocional, mental, do modelo mental financeiro.
E tem aquelas pessoas que, por mais que estejam sofrendo, mesmo perdendo dinheiro investido na poupança ou nas previdências privadas de bancos, ou sabendo que a situação financeira que está vivendo não é legal, infeliz com o trabalho que está vivendo, mas tem lá um sentimento de posse, porque já é conhecido e mesmo sofrendo, a pessoa não faz transformações. Por mais que ela deseje, ela fica lá presa ao sentimento de posse. Por mais às vezes que ela tenha certeza que tem algo melhor, ela se prende ao sentimento de posse. E tem ainda aquelas pessoas que a Maria vai com as outras, é feito manada, porque alguém está indo, eu vou também. Quantas pessoas cometem erros em investimentos e erro na vida, de várias coisas, porque se tem um monte de gente indo e o marketing, as grandes instituições usam esses vieses para fazer as pessoas, muitas vezes, fazer bobeira com o dinheiro. Né? Muitas vezes. Porque a empresa ela quer vender, ela não está errada, ela está usando o conhecimento que tem. Agora, se você não está bem afinado no seu modelo mental financeiro, você corre o risco de ou ir para confiança exagerada, ou efeito manada, ou simplesmente não fazer nada por ter aversão à perda, né? É da nossa natureza. A questão é quando a gente aprende a administrar esses sentimentos, esses vieses. E tem mais, mas esses 4 aqui já é suficiente para você observar para a sua vida e já fazer grandes mudanças. No que você está preso, que você tem sentimento de posse? Onde foi que você cria aquela confiança exagerada? Cria uma expectativa muito maior e que às vezes, por você criar uma expectativa tão grande, tão exagerada, você se frustra não com a realidade, mas com a fantasia criada. E efeito manada, só porque alguém está fazendo, só porque tem uma multidão fazendo, significa que é melhor? Será que porque a maior é melhor? Quantas empresas investem em conquistar market share só para poder usar esse viés? Se todo mundo está fazendo lá, então é lá que eu tenho que fazer também. E desconsiderar o raciocínio. Isso são atalhos mentais que nos ajudam, nos facilita, mas que muitas vezes nos leva para a pobreza, muitas vezes nos impedem de realizar os nossos sonhos. Tudo bem com perder? Nós não somos treinados, nem biologicamente, a nossa estrutura não está feita para perda. É tanto que muitas pessoas não emagrecem porque fica pensando em perder peso. O cérebro odeia perder. Agora, quando a gente trabalha a aversão à perda junto com o ganho, isso cria uma transformação. Porque, por exemplo, imagina você que uma pessoa que investe em ações, ela está preparada para errar 30% e acertar 70%. E quando ela está trabalhando com negócio de risco, ela não coloca toda a vida dela lá, né? Como a velha e boa pressuposição da economia, não coloca todos os seus ovos numa única cesta. E muitas pessoas deixam de criar riqueza porque se conecta mais com a aversão à perda e deixa de aceitar que a perda também existe, mas que ela pode focalizar muito mais nos 70% de acerto que vai fazer criar a riqueza e criar estratégias para isso. Stephen Covey, talvez você já tenha ouvido falar dessa pessoa, desse ser humano que eu tenho tanta admiração também. Ele escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele contribuiu muito com empresários, com empresas, com pessoas. E ele também tem um desenho que nos ajuda a caminhar, a navegar nesses nossos modelos mentais, a criar ações mais assertivas para realizar os nossos objetivos de vida. Vamos conhecer algum deles. O Covey ele diz o seguinte: ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portais da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. A boa notícia é que nós temos o poder de transformar os nossos paradigmas, de mudar os nossos modelos mentais e também de incentivar os modelos que são ótimos, que nós vamos conhecer já já. Nós temos basicamente 3 formas para mudar o paradigma. Uma forma, então se a gente pensar, por exemplo, na escravidão, 1800 no Brasil, era muito comum todo mundo pensar que branco era dono de negro e que negro, portanto, era escravo.
Então, uma pessoa branca se colocou no lugar do negro, pensou diferente de uma multidão e começou a gerar uma transformação. E graças a uma pessoa ter se colocado no lugar de alguém para sentir na pele do outro e criar uma transformação. Então, esse é um jeito. Quando uma pessoa muda um pensamento, mesmo da manada inteira, essa pessoa tem o poder mental, desenvolve um modelo mental para transformar uma nação. E nós vemos vários exemplos da humanidade, assim, eu estou citando um dos exemplos aqui. Um outro jeito de mudar um paradigma, de mudar uma forma, é pela lei. Então, você sabe que no passado muitas empresas não contratavam pessoas com deficiência física. Até que veio uma lei e disse que era importante que as empresas, depois de 100 funcionários, eram obrigadas, eu não lembro se é 100 funcionários, mas que determinado número de funcionários, a empresa era obrigada a contratar pessoas com deficiência física. E aí, o que aconteceu? Mesmo às vezes a pessoa falando, ai que chato, lá vem mais essa mudança, agora tem que fazer isso, as pessoas descobriram que pessoas com deficiências físicas podem ser iguais ou melhores que uma pessoa sem deficiência física. E que talvez a deficiência maior esteja nos nossos modelos mentais. Então a lei é um jeito de mudar. Agora, o jeito mais poderoso de mudar você é você mesmo. É você se abrindo para transformar, e não é para transformar para perder nada, é transformar para criar a realidade que você quer viver. Porque está aí o nosso poder interno. E o Cover, ele tem esse esquema, esse desenho, que ele diz o seguinte: uma parte é espiritual, é a sua essência. Se você pensar agora, se dinheiro e tempo não fosse nenhum problema para você, e se você tivesse a certeza do sucesso absoluto, o que você faria na sua vida? Com certeza você faria algo que te dá prazer espiritual, prazer do seu ser, da sua essência. É você mais próximo do Criador, é você de verdade, é o nosso ser verdadeiro. Agora, para que o nosso espírito se manifeste, para que ele se expresse, ele precisa passar por uma mente. Tem uma mente, é como se a mente fosse um filtro. Então, a parte mental é aquilo que é importante intelectualmente a gente desenvolver de aprendizado. Então, é claro que não dá para você fazer investimento sem aprender o mínimo sobre investimentos. É importante ter aprendizados para que esse espírito se manifeste. Se as emoções estiverem alinhadas à sua essência e ao seu conhecimento, o que vai acontecer é a materialização. Então, o dinheiro, os resultados que nós temos em nossas vidas, o que está materializado na sua vida, ela é resultado das suas emoções, da sua mente e da sua essência. A essência é sempre pura, bela e grandiosa. Agora, para ela se manifestar, ela vai se manifestar no material, ela vai lidar com a mente e com as emoções. E é exatamente aqui onde estão os nossos padrões mentais. A Olivia Mellon, ela escreveu um livro, ela é uma pessoa que eu tenho hoje a honra de falar que eu tenho um relacionamento, é minha amiga do Facebook, eu posso dizer que nós temos um relacionamento. Ela é uma das grandes educadoras também comportamentais, ela é americana, e ela tem um livro chamado Money Harmony. E nesse livro, que é utilizado, tem muitos conhecimentos da neurociência, das finanças comportamentais, e que coloca de um jeito muito didático o formato como criamos os nossos modelos mentais. Antes de entrar no modelo, eu quero te falar do sistema ativador reticular ascendente. Ele faz você enxergar mais daquilo onde você está colocando atenção. Então, quando uma mulher está grávida, ela sai na rua e o mundo está grávida com ela. Um pai também, quando está com essa experiência da maternidade, encontra um monte de pessoas que está assim. Quem usa óculos vê muito mais pessoas que usam óculos, né? Às vezes você pensa em comprar aquele carro vermelho e você anda na rua e você começa a ver um monte de carro vermelho. Então, o sistema ativador reticular ascendente, ele
está programado de acordo com o modelo mental que desenvolvemos na infância. Qual será o seu? Vamos descobrir agora? Então, esses modelos, eles geraram pela emoção, pelos significados emocionais que atribuímos ao fato das nossas vidas. Então, é muito fácil saber como que cria um paradigma na nossa vida, como cria um modelo mental. Acontece um fato, a gente, na infância, sente, atribui um sentimento naquilo, leva aquilo de um jeito muito pessoal e começa a contar uma história interna sobre aquilo, e aquilo cria um programa. Então, imagina a história da Simone. A Simone era uma menina e ela queria comprar sorvete, ela queria tomar um sorvete, era uma criança. Então ela chega para a mãe e fala: mãe, eu quero um sorvete. E ela fala: pede dinheiro para o seu pai. Então ela vai lá, pede dinheiro para o pai e vai comprar o sorvete. Daqui a pouco ela quer comprar um lanche para as crianças. Então ela chega: mãe, quero comprar um lanche. E a mãe fala: pede dinheiro para o seu pai. Eu já falei para você, quem tem dinheiro é o seu pai. E aí a Simone cresce e aprende que dinheiro é coisa para homem, que quem tem dinheiro é homem. Ela pode criar às vezes uma bela carreira, mas o que vai acontecer? Ela vai cair num desses modelos e aí vai comprometer a prosperidade dela, comprometer a vida financeira por causa da história de um sorvete. Pois é assim mesmo que acontece. Então, o gastador talvez você conheça, ou quem sabe você se identifique com ele, né? O gastador é aquele modelo, aquela pessoa que emocionalmente ela aprendeu a ser simpática. Muitas pessoas são muito criativas, sabem criar dinheiro, mas elas gastam na medida que ganham, na medida que produzem, ou gastam muito mais do que produzem e viram o gastador endividado. Estou falando de todos os níveis econômicos, né? Ser humano não tem nível, mas a economia ela divide em classe A, B, C, D, né? Mas efetivamente o ser humano não tem classe. O gastador, ele pode estar naquela pessoa que ganha, que produz, né? Melhor dizendo, né? Não é ganhar dinheiro, né? O americano fala how much money do you make? Quanto de dinheiro você produz, né? Aqui no Brasil é que a gente tem a mania de falar ganhar dinheiro. Então eu estou falando ganhar por uma questão didática e que é a nossa cultura, né? Mas efetivamente a gente produz dinheiro. E produz dinheiro usando nossos talentos, né? Fazendo nossas trocas. O gastador, ele é simpático, ele é divertido, ele é alegre, mas ele gasta. A estrutura emocional dele está feita para viver o agora. E tem muitos paradigmas aí. É hoje que se vive, é hoje que se gasta. Dinheiro, caixão não tem gaveta. O importante é viver o agora. E o gastador, normalmente, ele é muito motivado pelo prazer, pela alegria, pela festa. Então uma coisa muito bacana nos gastadores é que normalmente eles têm uma rede social grande, eles têm muitos amigos, mas muitas vezes enquanto tem dinheiro também, né? Porque é muito movimentado com presentes, com dinheiro, com uma série de coisas. E o seu poder de criação fica limitando a sua riqueza pela relação com o dinheiro. Tem alguns estudos neurocientíficos que trabalham mais profundamente a parte química envolvida no cérebro do gastador, que é a dopamina. Dopamina é como dopar. É tanto que a maioria dos gastadores estão acima do peso, porque tem muito prazer do consumo imediato, tanto do dinheiro, quanto de roupas, quanto de alimentação, de bebidas, inclusive de pessoas. Gostam de estar sempre com companhias e muitos têm até uma coisa chamada depressão seca, não consegue ficar sozinho, precisa estar sempre com alguém. E temos o poupador, né? Então, se o gastador ele é conhecido como mão aberta, o poupador é conhecido como mão de vaca. Uma curiosidade para você, a maioria dos gastadores acabam se atraindo afetivamente por poupadores. Não me pergunte por quê, mas é uma estatística que eu também observo atendendo no escritório com os meus clientes. Os maiores conflitos, às vezes, entre casais é porque um é muito mais gastador e o outro muito mais poupador. Imagina, o gastador quer pôr fogo, quer gastar tudo, com um poupador que sofre de ver cada centavo gastando à toa,
que tem lá a sua poupança, que faz todo um sacrifício para guardar seu dinheiro, que quando vai falar de viagem, quer sempre analisar, quer sempre pesquisar. Então uma coisa bacana nos poupadores é que eles normalmente são pessoas bem analíticas, adoram planilhinhas, adoram controlar as coisas, pensa antes de decidir, mas muitas vezes deixa para depois a própria diversão. Cria conflitos familiares porque tem frases prontas, está caro, deixa para depois, agora não. Muitas vezes está num lugar e não consegue viver aquele momento, porque fica pensando em quanto vai gastar no dinheiro, mesmo depois de ter planejado tudo. Olha só, os modelos são emocionais. E assim, muitas vezes o poupador, ele gosta de dar consultoria, ele gosta de dizer para as pessoas o que elas precisam fazer e se irrita muito com as pessoas que têm um modelo diferente do seu. Porque para o poupador, aquele modelo é o certo, aquilo que é o correto fazer, e muitas vezes fica preso, e posso te dizer que 90% dos poupadores fazem investimentos errados. Essa estatística é uma estatística de 15 anos atendendo pessoas. 90% por medo, por temer tanto o futuro, acaba caindo naquelas armadilhas, naquele sentimento de posse que eu te falei, que o poupador conhece, acaba distorcendo pensamentos e confiando na instituição errada, no investimento errado, muitas vezes, infelizmente. Quando vai descobrir que perdeu muito dinheiro, muitas vezes já passou uma vida. Nessa hora o gastador que está ouvindo fala, ainda bem, tá vendo? Ainda bem que eu não guardei dinheiro. Não é assim, se você é um gastador e prestou atenção. Assim. A questão é que quando nós nos damos conta desse modelo, nós podemos transformar. Podemos transformar para um modelo mais próspero, para um modelo que realmente aumenta o nosso mindset, que nos leva para um próximo nível, que como o Tim Harvey Eker, ele fala, é o termostato financeiro, né? Então, se você pensa num termostato, enquanto ele mantém a sua temperatura, se você não transforma o seu termostato, você vai fazer muito esforço, mas vai ficar caindo ou no gastador ou no poupador. E tem ainda a figura evitadora, né? Então, se o gastador pensa no agora e o poupador pensa no futuro, o evitador, ele quer unir passado, presente e futuro. Normalmente é a pessoa que quer manter o equilíbrio e fica lá segurando pratos, né? Quantos empresários, quantos líderes, pessoas que poderiam usufruir de muita liderança, acaba trazendo muita coisa para si, prestando atenção, querendo gerenciar uma série de pessoas, mas na hora de olhar no extrato, nunca olha o extrato bancário, gostaria que tudo fosse em débito automático. Se você pergunta quanto está rendendo seu investimento, não sei nem qual é o investimento, sabe? Às vezes as pessoas fazem investimento sem nem saber o que estão fazendo, porque é uma característica do evitador querer ter equilíbrio. Tudo que emocionalmente ele quer é não ter problemas com dinheiro. Só que não quer ter problemas com dinheiro e também evita olhar números, evita observar a própria vida e muitas vezes deixa o seu potencial de liderança, de criar empresas, às vezes muito prósperas, porque o dono está focado nesse modelo, porque a pessoa está focada nesse modelo. Quantos empresários eu não atendo ao longo dos meus 15 anos já com o Instituto Três Pilares, e muitas empresas falam, poxa, eu não percebi, eu confiei, o evitador normalmente ele tem o braço direito, né? E o braço direito muitas vezes rouba, muitas vezes acaba cometendo o mesmo erro de querer resolver tudo e não resolver nada. Quantas pessoas, por evitar, começa a ter culpas, você podia ter prestado atenção, por que eu não olhei isso, agora é tarde demais. Os evitadores, muitas vezes, são enganados porque eles terceirizam sem nenhum critério. Se a pessoa é casada, normalmente é o parceiro ou a parceira que cuida do dinheiro. Se é empresária, a pessoa fala, não, minha área não é essa. Só que olha só, o dinheiro é uma área da sua vida, não é uma área para ser terceirizada. Uma área para você administrar. Ninguém tem poder melhor de administrar o seu dinheiro do que você.
Agora a questão é transformar esse modelo para descobrir que números pode ser fáceis, pode ser divertido e, acima de tudo, é uma relação que ajuda a criar a sua riqueza, a sua prosperidade. Isso vale para todos os modelos, para o evitador, para o gastador, para o poupador e para o monge. Você já conhece alguém assim, simpática, aberta a ajudar, uma pessoa maravilhosa? Esse modelo emocional, financeiro, mental é conhecido como monge. O monge normalmente ele é bonzinho, tão bonzinho que ele empresta o nome para ele, para alguém que não teve cuidado com o próprio nome. E aí a pessoa fala assim, poxa, se a pessoa não teve cuidado com o próprio nome, vai ter cuidado com o meu? O monge fala, vai, só mais uma chance, vamos ajudar essa pessoa, porque o monge, ele tem o pensamento no coletivo. Se o gastador é agora, o poupador é futuro, o evitador é o passado, presente e futuro, o monge é a vida. Não tem passado, nem presente, nem futuro, é uma vida. É como se ele não vivesse ainda na matéria, como se já tivesse só o espírito. Acontece que às vezes o monge faz trabalhos maravilhosos, atividades maravilhosas, mas não é bem remunerado. Deixa as pessoas abusarem do tempo e do dinheiro. São pessoas que fazem muito pelos outros e quase nada para si mesmo. E na hora que muitas vezes elas precisam, cadê? Quem é que vai fazer por você, monge? Quem é que vai fazer por você? Agora você deve estar se perguntando, tá bom, Silvia, você me falou desses 4 modelos aí, eu me identifiquei com um, me identifiquei com outro, mas então o que eu faço agora? Pois é, chegou a hora, né? O que eu faço? Tem aqui um 5º modelo, que é o seu modelo, que é o seu novo modelo, que é o modelo da saúde financeira, que é o modelo da mente próspera, que é o modelo da mente milionária. E eu já quero desmistificar alguma coisa aqui sobre mente milionária, né? Eu até ensino para minha filha, ensino os investimentos que eu faço para minha filha, para minha bebê, um investimento bem feito, com R$300 mensais. Em 30 anos a pessoa tem mais de 1 milhão investido e pode ter uma renda passiva de 8 mil tranquilamente, sem trabalhar, fazendo só o dinheiro trabalhar. Então, ser milionário é alguém que consegue criar um patrimônio de 1 milhão. E todo mundo pode criar um patrimônio de 1 milhão. Acontece? Os Estados Unidos, outros países, os Estados Unidos, por exemplo, a criança é criada para fazer seu primeiro milhão. Então, eles têm $1 na carteira para lembrar que eles precisam produzir 1 milhão. Brasileiro tem $1 na carteira para dar sorte, sabe? Aquele $1 na carteira, se não tiver ligado a um pensamento de ação para fazer seu primeiro 1 milhão, eu não sei se ele vai te dar sorte, de verdade não sei. Agora, esse modelo é um modelo que une sim a saber gastar com coisas que têm significados para a sua vida, que são escolhas suas, que têm a ver com de verdade aquilo que te faz feliz, que não é um gastar por impulso, que não é um gastar por efeito manada, que não é um gastar feito porque alguém fez uma proposta irresistível, um gastar porque foi a sua escolha. Poupar porque é um jeito de criar riqueza, né? O livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, um dos primeiros ensinamentos que ele tem, e que eu também ensino no curso, o curso Ninja Financeiro, é que quando você ganha, quando você produz dinheiro, quem trabalhou, quem produziu, que precisa receber primeiro. E esse valor é para sua riqueza, é para fazer investimento, é para fazer suas galinhas dos ovos de ouro. Então, poupar, mas não uma poupança que nos ensinaram, né? Porque a gente, se você não sabe, talvez, eu vou te falar agora então, né? A poupança, ela nunca remunerou o valor básico do país que todo mundo precisa ter remuneração, que é a taxa Selic, é sempre menos. E muitas vezes não compensa nem a inflação. Então, a pessoa, além de não ter ganho nenhum, ainda perde dinheiro. E muitas vezes o poupador, ele coloca dinheiro errado. Então, quando você começa a desenvolver o seu modelo de saúde financeira, você vai pensar no seu lazer, sim. Mas você vai pensar em poupar para criar riqueza. Você vai
evitar assuntos que não têm a ver com o seu objetivo, mas jamais você vai evitar assuntos estratégicos para a sua vida. Nem no seu relacionamento, porque a maioria dos relacionamentos, quando tem uma boa relação com o dinheiro, elas criam riqueza, e quando tem conflitos, né? O Gustavo Cerbasi tem um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, justamente porque quando você não evita, quando você evita assuntos supérfluos, mas quando você pega os assuntos estratégicos da sua empresa ou da sua vida e observa a parte estratégica da sua empresa, você vai ver que você pode evitar um monte de assunto, mas que os estratégicos, eles são muito importantes e que vale a pena você dedicar meia hora da sua semana para a sua riqueza. É isso que muitos dos meus clientes, os empresários, aprendem. Como olhar apenas 3 relatórios e acompanhar a saúde financeira da empresa. Só 3 relatórios. A sua operação, o seu fluxo de caixa, o seu patrimônio. Na vida pessoal, a mesma coisa também. Como você está se relacionando com o dinheiro, na parte de investimentos, na parte de gasto, na parte de conquista dos seus sonhos, na parte de doação. Sim, é importante a gente doar o nosso tempo, doar o nosso dinheiro, e doação é diferente de caridade. Nós podemos doar para quem tem, para quem também pode, porque doar e receber é uma lei. O Bob Proctor é uma das pessoas que mais ensina isso. A maioria das pessoas, elas não criam riqueza porque elas têm dificuldade em receber, porque muitas vezes nós aprendemos que receber é carência, que receber é falta, que é humilhante. Caridade é realmente para quem tem falta, né? Água para quem tem sede, pão para quem tem fome, roupa para quem tem frio. Ajuda mesmo aos nossos semelhantes que são carentes. Mas a doação também daquilo que você tem de melhor para o universo. Como essa aula aqui é uma doação. Dediquei o meu tempo, meu conhecimento para doar para você. Com certeza você poderia pagar para ter esse acesso a essa aula também. Agora, aquele que tem é acrescentado, aquele que não tem é tirado. Então essa também é uma sabedoria sagrada. E em finanças comportamentais, o convite que eu quero fazer para você aqui agora é uma prática que vai te ajudar a desconstruir esses modelos e ter um modelo que une esses 4. Mas antes de qualquer coisa, tem um modelo do seu sonho de vida, da sua riqueza, da sua saúde, da sua prosperidade. Porque não adianta a pessoa ser ótima em criar riqueza. A gente chama dos pobres ricos. Eles criam muito dinheiro, mas eles não têm pessoas, eles não têm relacionamento para compartilhar a vida. Aí fica comprando companhia e acaba, muitas vezes, se envolvendo com drogas, se envolvendo num mundo de infelicidade. Agora, tem pessoas que têm sim a habilidade de fazer dinheiro, compartilhar com pessoas queridas, com amigos reais. A abundância de dinheiro, ele revela também a sua humildade e revela a sua bondade se você tiver isso. Se não, a falta de dinheiro revela o orgulho. As pessoas orgulhosas, elas não têm coragem de pedir ajuda, elas não têm coragem de saber que a vida financeira pode ser um mar que às vezes está embaixo, às vezes está em cima. Ações é assim. E as pessoas milionárias também já aprenderam a saber que muitas vezes cai, mas volta, é uma lei da economia. As coisas não ficam para baixo o tempo todo, mas também não ficam para cima o tempo todo. Elas são como um mar, pode ter ondas mais leves, mas a riqueza é lidar com tudo isso. Saúde financeira é também produzir dinheiro, mas ter saúde para usufruir dele. A prosperidade ela é feita quando você une esses 3 critérios. O dinheiro como uma forma de realizar os seus sonhos, como energia, como troca, como doação, como criação de riqueza, como investimento. A saúde nas melhores escolhas, para cuidar do melhor patrimônio, afinal de contas, o nosso corpo é o nosso melhor patrimônio. Eu não sei se você está vivendo bem feliz dentro do seu corpo. Você está vivendo um corpo meia boca ou um corpo 5 estrelas? Eu sei que eu já vivi a dor de viver num corpo meia boca, sem saúde, e viver num corpo bem. E graças a aprender modelos mentais, aprender finanças comportamentais, que me fez alinhar dinheiro, relacionamentos, qualidade de bons relacionamentos e saúde. Vamos fazer uma prática agora para você triplicar seus resultados? Vamos lá?
você imagina agora, se você pudesse produzir 4 vezes mais o valor que você produz hoje de dinheiro? Por exemplo, se você produz hoje 5 mil reais, 4 vezes mais, 20 mil reais. Se fosse 20 mil reais, o que você faria? Ah, tô sem trabalhar no momento. Tem pessoas que falam assim, não tem ninguém sem trabalho, tem pessoas sem remuneração. Tô sem remuneração no momento. Tá, então pensa num valor que seria legal para você e multiplica por 4. O que você faria se você tivesse 4 vezes mais toda semana entrando o valor na sua conta, disponível para você? Eu quero que você pegue um papel, pode ser um papelzinho assim, ó. Aliás, essa é uma atividade do Bob Proctor, eu estou juntando umas técnicas aqui te passando. O que você faria essencialmente no seu espírito, na sua essência? Que projetos você patrocinaria, quem você ajudaria se você tivesse 4 vezes mais? Então coloca aí um objetivo que é espiritual, que é essencial, com 4 vezes mais dinheiro que você vai fazer, o que você realmente fará. Mentalmente, intelectualmente, que coisas você investiria, o que você compraria, que coisas novas você aprenderia, como você usaria o seu dinheiro com o seu intelecto? Emocionalmente, o que você faria? O que você faria que te faz alegre, que te faz se divertir, que te faz se sentir bem emocionalmente? E o que você materializaria? O que você compraria de imediato? Uma casa, um carro, um sítio, um cavalo? Eu tô rindo de um cavalo porque foi um dos meus objetivos. Um cavalo, um pônei, um cavalinho. Então, escreve o que você materializaria, ok? Então, pausa o vídeo, pega um papel, escreve direitinho. Se você quiser um modelo específico, depois é só você mandar um e-mail para mim, silvia@instituto3pilares13numeral.com.br, e eu envio para você também gratuitamente, ok? Fez o seu cartão? Agora você vai fazer um cartão com esses objetivos escritos e você vai ler eles todos os dias. A nossa mente, ela se alimenta daquilo que a gente repete e daquilo que a gente cria emoção. Se você escreve 4 objetivos preciosos para você, com certeza vai te gerar emoção. O Bob Proctor, depois de 56 anos ensinando prosperidade, até hoje ele tem um cartãozinho dele. E é verdade. Eu tenho um amigo que estudou com ele pessoalmente e falou: Silvia, eu não acreditei. O Bob Proctor tirou mesmo o cartãozinho do bolso dele e me mostrou. Ele escreve os objetivos dele e lê todos os dias. E eu estou praticando isso também. Espero que você pratique para você ver na sua vida os resultados. Inclua uma mente de investidora no seu modelo mental. De cara, decida que você vai investir. Ah, quanto eu vou investir? Você pode investir a partir de R$2 em fundos imobiliários. Você pode investir R$30 em títulos do Tesouro Direto. Você pode fazer investimentos a partir de R$2, então não tem desculpa. Mas inclui o comportamento. Porque quem tem uma semente tem uma floresta em potencial. Muitas pessoas não conseguem comprar casa própria porque não têm o hábito, não têm o seu modelo de investidor. Porque deixaram de guardar, de investir R$100 por mês. Tantas pessoas continuam no aluguel porque falta o dinheiro da entrada na hora de comprar um imóvel. Poderia pagar muito menos que um aluguel, um financiamento, ter um imóvel valorizado se tivesse a entrada. Então, o hábito de investir não importa o quanto, importa que você comece a praticar. E se você já pratica, decida que você vai fazer um investimento num nível diferente do que você já faz hoje, ok? Tá aqui as atividades. Eu quero compartilhar com você 3 frases sagradas que eu também aprendi ao longo da minha jornada estudando finanças comportamentais. Eu sei que esse é um conhecimento para a vida toda. Peça e receba. Creia e veja. Bata e a porta abra. A porta abre. As pessoas, elas são mais acessíveis do que a gente imagina. Então, comece a praticar
essa atividade na sua vida. E se você quiser me contar os resultados, eu vou ficar muito feliz. É só você entrar lá no canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, Silvia Araújo, Instituto número 3 Pilares. Aliás, eu quero te fazer um convite, quero te dar um presente, né? De acessar, se inscrever e toda semana receber dicas exclusivas para quem está inscrito no canal do YouTube Silvia Araújo, Instituto número 3 Pilares. Lá eu passo dicas de investimentos, dicas de comportamento e conto metáforas, histórias que ajudam a transformar o nosso inconsciente. É um trabalho, um projeto feito com muito amor, muito carinho para fazer a diferença para a humanidade. Então se inscreva lá, curta lá os vídeos no canal, me ajuda a levar a educação financeira, educação comportamental financeira e transformar muitas vidas. E para você que assistiu essa aula e que quer um atendimento individual comigo, eu não posso liberar para muitas pessoas, mas eu quero dar um presente aqui. Eu vou selecionar 5 pessoas para ter 8 sessões de terapia financeira comigo, trabalhando os modelos comportamentais, fazendo transformações para alcançar o seu objetivo por um valor simbólico considerado o valor que eu pago. Você vai pagar valor simbólico. 8 sessões de terapia financeira por apenas 8 de R$ 197. Isso mesmo que você ouviu. Agora, para isso, você vai passar um e-mail para silvia@instituto3pilares.com.br. Eu vou te mandar um questionário com as perguntas, porque eu vou selecionar somente 5 pessoas. Fora isso, você tem a oportunidade de conhecer meu trabalho diretamente. Agora, eu também tenho um curso online, o Ninja Financeiro. Nele, você aprende os modelos mentais, você aprende quem é quem no mercado financeiro, como confiar em quem, como montar sua carteira de investimentos, como fazer seu primeiro milhão e ajudar seus filhos ou alguém a fazer o primeiro milhão, como fazer uma organização financeira num método que funciona 100%, respeitando todos esses modelos que você aprendeu aqui. E para você, tá aí de bônus 50% de desconto no curso Ninja Financeiro, ou online ou no presencial, cara a cara comigo. Um grande abraço, muito grata por você assistir essa aula. Com certeza, eu tenho certeza que trouxe insights, que trouxe questionamentos para você. Correto é você assistir várias vezes, porque cada vez você pode ter um insight diferente. Mas mesmo que você tenha assistido uma vez, eu tenho certeza que uma pequena transformação gerou aí. E uma pequena transformação pode transformar o mundo inteiro. Um grande abraço e a gente se vê nos vídeos, no YouTube, presencial, por Skype, no universo.